crescemos em fé como ouvindo a palavra de Deus, né? Recebendo a palavra de Deus. A diaconisa Renata comentou agora há pouco que estamos numa época que temos que viver da fé, não é isso? Estamos nessa época. Querido, mas se tem alguém que entende de fé, somos nós, cristãos, o povo de Deus, o cristão em si. O cristão, gosta dessa palavra, né, que crer em Cristo, ele é o povo da fé. E viver de fé, e conquistar através da fé, e apropriar através da fé, para nós não é impossível. Para nós não é sobrenatural. Para nós não é uma coisa do outro mundo. Tem que ser uma coisa que aconteça mais e mais nas nossas vidas. A sua caminhada evangélica, a sua caminhada cristã começou pela fé. É de fé em fé. Foi pela fé que você reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Não é verdade? Você não creu em Jesus pela fé? Você não acreditou no que o Espírito Santo ministrou ao seu coração? E o que ele ministrou chama-se Evangelho. A história de Jesus. E você não está aqui por causa da fé? Não estamos entrando em questão se a tua fé é grande, média, pequena, gigante. Não! Estamos dizendo que você tem. Nós comentamos sexta-feira que há dois tipos de fé. E nós temos as duas. Tem uma que é suficiente. É a fé salvadora. Aquela que você olhou para Cristo Jesus e reconheceu, e viu, falou: eu aceito, eu quero, Ele é Deus. Essa é a fé salvadora. Aí tem uma outra fé, que é o que nós vamos falar hoje. É a fé de ação. É a fé que nós cremos que vai acontecer. É a fé de chamar à existência as coisas invisíveis. É a fé que nós vamos ler em Hebreus, que nada existia e Deus do nada fez o mundo, o universo e tudo mais. Hoje nós vamos falar dessa fé que ela tem mais a ver com frutos do Espírito, que ela tem a ver com aquilo que você tem que regar, crescer, mexer e fazer acontecer. Deus tem fé para você hoje. Não te preocupe o tamanho que ela está. O tamanho que ela está hoje é o suficiente para você ouvir essa mensagem. Foi o suficiente para você olhar para Jesus. Foi o suficiente para você estar aqui hoje, diante de muitas circunstâncias que passaram, outras que virão, mas você vai ouvir uma palavra de fé. Aleluia. E nós falamos um pouquinho, né, lá no Evangelho. Nós comentamos algo. Quem lembra aí onde foi? Me ajuda aí, quando eu falo assim, quem lembra, é que eu estou jogando para vocês, né? Foi... Hebreus. Não, antes lá, quando perguntaram para Jesus. Foi em Lucas. Lucas, agora eu estou aqui, porque nós tem uma parte que fala. Lucas 17. Não é isso? Acharam? Então, é? 17:5. Amém. Lucas 17:5. Tem uma passagem também em Mateus, mas vamos pegar aqui. Direto, Lucas 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Até aí, olha para cá um instante. Esse capítulo fala de muitos assuntos, mas nós vamos tirar o assunto sobre fé, o que Deus tem para você, para mim, hoje. Você que nos ouviu sexta-feira, me tolere por um momento, ou se alimente novamente dessas palavras, para nós fazermos de introdução um pano de fundo aqui, para algo mais objetivo daqui a pouco. Fé. Os apóstolos, eles tinham fé, eles andavam com Jesus, eles viram que Jesus era o Messias, eles tiveram fé, como você tem fé para estar hoje aqui, amém? Como você tem fé em Cristo Jesus. Mas eles chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, nos dê fé. Não, eles chegaram diante de Jesus, que a mesma coisa que eu e você estamos fazendo agora: aumenta-nos a fé. Aumentar.
você está ouvindo a voz, você está escutando, estou ouvindo aquela música, estou ouvindo aquela palavra, mas ela está baixinha, eu estou ouvindo, mas está muito baixa. Aí o que eu faço? Eu vou lá e aumento o volume. Então o que os apóstolos estavam dizendo é que eles querem ouvir mais, eles querem ter mais. Então eles estão dizendo: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. De sexta-feira para cá, eu tenho buscado ministrar isso em mim. As circunstâncias continuam as mesmas, mas a fé é diferente. A fé é um pouco mais motivada, porque falamos sobre fé, né? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quantas diferenças? Não tinha aquela propaganda entre os mais velhos? Então, é isso que está dizendo. Aumenta. Quanta diferença há de acontecer na nossa fé a partir de hoje. Na nossa fé como família, na nossa fé como igreja, para a nossa saúde, para tudo aquilo. A fé de ação. E eles chegaram e falaram: Jesus, mestre, aumenta a nossa fé. E Jesus deu uma resposta para eles. Jesus não chegou até eles e pôs a mão e falou: eis que agora vocês crescerão em fé. Não, Jesus não fez nada. Falou assim: agora eu vou jogar um pó mágico em cima de você e você vai se lavar lá no Rio Jordão e você crescerá em fé. Não. A resposta de Jesus para eles parece que fica até um pouquinho difícil de entender, porém não é. Ele responde assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, e temos, porque acreditamos em Jesus. E eles têm, Jesus sabe que eles têm. Aí ele incentiva, como o Espírito Santo está incentivando você hoje. Como através dessa mensagem você vai se sentir mais incentivado a quê? A dizer, a falar. Aí você olha para aquela amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou em outras passagens: monte, saia daqui e lança-te ao mar. Então Jesus, ele está dizendo que assim a tua fé aumenta. Jesus não está falando de uma questão geográfica, de tirar monte daqui ou lá dali, ou de agronomia, de arrancar a árvore e plantar em outro lugar. Ele está querendo dizer: desarraiga-te, quer dizer, problema que está enraizado. Problema que está enraizado há muito tempo, plantado, com as suas raízes já crescidas. Sai e vai bem para longe. Monte, situação, monte que parece que é difícil transpor. Levanta-te, sai daí, lança-te ao mar. Então, quando os discípulos chegaram para o nosso mestre e falaram: aumenta a nossa fé, ele estava ensinando da seguinte maneira: eu aumento a sua fé cada vez que você liberar palavras, cada vez que você falar, cada vez que você disser, eu aumentarei a tua fé. E a fé, ela aumenta quando você a coloca em prática. Cabe você falar e cabe a Deus realizar. Cabe a você falar e cabe a Deus realizar. Então nós começamos a ver isso. Nós começamos a olhar para esse lado. Nós comentamos, olhando também ali para Hebreus, aquele capítulo majestoso, o grande capítulo de Hebreus 11, que fala, nós vamos ver uns objetivos indiretos também ali, que falam sobre a fé. Em Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos uma palavra aí, certeza, talvez em algumas traduções, fundamento. Logo no comecinho, que diz, ora, a fé é o fundamento. Quer dizer, a fé trata as coisas que se esperam como realidade. Escuta isso. A fé, ela trata as coisas que se
se esperam como realidade. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, a fé é a certeza, ou é o fundamento, é algo real, algo que existe. Então nós temos que tratar a fé como uma realidade, como um fundamento, como uma prova das coisas que não se veem. Nós vamos ver daqui a pouco que pela fé, o próprio Deus ele se dá de exemplo. O próprio Deus ele se dá de exemplo, dizendo que no versículo 3, pela fé, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, plural, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O visível não foi feito do que se vê. O mundo é visível. Se você for lá fora, você olhar para os céus, estão estrelados o tempo, você vai ver a lua. Talvez amanhã de manhã você não vai conseguir focar os seus olhos no sol, mas é real. Nas estrelas, talvez através de aparelhos você pode ver outros planetas. E isso é visível. Dizem até que o homem já foi à lua, já pisou na lua. E se você pegar um avião e ir bem alto, olhar para baixo, você vai ver a terra, ela é visível. E Deus está dizendo, antigamente não era visível. E do que era invisível, Ele transformou em visível. Do que não existia, Ele fez existir. Então Deus ele quer aumentar a minha fé e a tua fé. E Ele vai dar aqui muitos exemplos de pessoas como eu e você. Talvez você ache que não é. Talvez as pessoas podem até não ser. Mas as situações que Deus vai nos falar em Hebreus capítulo 11. Situações que Noé viveu. Situações que Abraão viveu. Situações que Sara viveu. Que José viveu. Que Enoque viveu. Aquelas situações que eles viveram são as mesmas que as nossas. Não tira nem põe. São as mesmas. Mas antes de falar deles, ele começa a falar, eu vou me dar de exemplo. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E ele fala assim, eu fiz assim, vocês também podem. Eu autorizo vocês fazerem assim. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Aí ele vem logo no começo, no versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Tem muitos trechos bíblicos que falam, você desfruta da tua palavra, diz. Tem muitas passagens que falam assim, cuidado com as tuas palavras. Veja bem que interessante, nós comentamos sexta-feira. Às vezes nós usamos a palavra para dizer assim, para resmungar. Usamos a palavra para dizer, não vai dar certo, não vou conseguir, não é possível. O outro consegue, mas eu não. Não vai dar, eu vou morrer assim, nunca vai acontecer. Usamos a palavra para falar isso, não usamos. Eu sou assim, você também. Mas quando começamos a entender, já que vamos usar a palavra, então vamos usar diferente. Já que vamos ter que falar, porque nós somos cristãos, e quem entende de fé tem que ser nós. Então vamos dizer, não vai dar certo. E a coisa está cada vez pior. Não, vai mudar. Não, eu não sei como vai ser o final, mas o final vai resolver. Não, eu vou arrumar esse emprego. Não, eu vou encontrar esse companheiro ou companheira. Eu vou encontrar o meu filho vai se converter. Não, essa enfermidade não é para a morte. Então nós começamos a dizer, nós começamos a falar, por mais que não seja fácil. Mas quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Fé não é fácil. Eu sei que não é fácil. Fé às vezes é como entrar numa terra desconhecida. Nós vamos citar um exemplo aqui dos homens, do povo de Deus, pisando no mar vermelho. Uma situação diante de uma situação desconhecida. Quem disse que fé é fácil? Mas eu quero dizer uma coisa para a minha vida e para a tua vida. Que fé nunca é fácil. Mas quanto mais convencidos eu e você esteja da realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus? É aquela fé salvadora
Então, quanto mais você está convencido da realidade de Deus, Ele é Deus. Não adianta me falar ao contrário. Não é pelo que você fala, mas é pelo que eu sinto. Eu creio em Deus. E não precisamos nem conversar sobre isso. Não precisamos nem pregar sobre se você crê em Deus ou não. Porque eu sei que vocês estão aqui crendo. Senão nem aqui estariam. E nem ouviria. E nem se interessaria em ouvir pelo YouTube uma mensagem sobre fé. É porque algo está despertando. Então, quando você tem essa certeza, mesmo que fé nunca seja fácil, mas você tendo essa realidade da existência de Deus, a nossa vida crescerá. Ela crescerá em confiança. Quando temos a certeza da presença, da existência de Deus, do Espírito Santo dentro de nós, a nossa vida cresce em confiança. A nossa confiança vai aumentando. E por um momento, não pelo que você é, não pelo que eu sou, mas pelo que Deus é, eu digo, vai mudar. Vai se abrir, vai acontecer. Por mais que eu tenha dito até hoje o contrário, mas são mensagens como essa que falam de fé, que alimentam, que são nutrientes espirituais para o teu espírito, que são palavras que Deus diz: você pode, eu quero aumentar a tua fé, você crê em mim, eu quero aumentar a tua fé, e eu vou te incentivar até o momento que você começar a mudar as tuas falas, e você começar a dizer, e você falar, é real, é verdade. E aqui mesmo, em Hebreus no capítulo 10, no versículo 32, antes de Deus começar a nos lembrar, antes de Deus começar a anunciar as testemunhas, ou anunciar os testemunhos de uma série de homens e mulheres de Deus, Ele nos faz um lembrete muito bem colocado agora para a minha vida e para a tua. E em Hebreus 10, versículo 32, ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ele chega assim: eu vou falar para você daqui a pouco sobre fé. Não a fé, não aquela fé que você crê em, essa nós já conversamos e você já sabe. Mas eu vou dizer, eu quero aumentar a tua fé. Então, para nós começarmos, antes de eu te apresentar situações e testemunhos, por mais que nós já tenhamos falado muito da criação do mundo, eu quero lhe dizer algo. Você lembra quando você estava aflito? Quando você estava naquela enfermidade? Você lembra quando você estava naquele desespero? Quando você lembra quando você não conseguia prover o leite para os seus filhos? Você lembra quando você nem carro tinha, era uma bicicleta? Ou se não era uma bicicleta, mal podia ter uma bicicleta? Você lembra quando você era funcionário, ganhando apenas um salário mínimo, com toda honra, mas ganhando apenas um salário mínimo? Ou melhor, você lembra quando nem emprego você tinha? De repente, você olhou para o autor e consumador da vida e da fé, e olha quantas aflições você já venceu, quantos combates você já conquistou, porque você foi iluminado por Deus. Iluminado quer dizer apresentado a palavra, quer dizer direcionado. A Bíblia se descortinou para você, a palavra de Deus se abriu como nunca tinha se aberto para você, o entendimento cresceu como nunca tinha crescido para você, e você entendeu e compreendeu, e você foi iluminado, e você venceu. Mas as situações difíceis às vezes aparecem, batem na porta novamente, e ele fala assim: entra nessa nova situação da mesma maneira, porque você suportou lá atrás, você vai suportar hoje, e se porventura outra aparecer, você suportará, porque você tem fé. Coisa que você achava que não tinha, mas tinha. Quantas vezes você já deu murro na parede? Quantas vezes você já chutou o balde e a faca junto? Quantos desesperos você já entrou? Quantas coisas você achava que era o teu fim e não foi? Você está aqui ouvindo uma palavra de fé, não trazida pelo pastor, mas ministrada pelo Espírito Santo na sua vida. Por isso que ele começa o capítulo 11 dizendo: olha, a fé é a certeza. A fé é a certeza. É o fundamento. E ele começa a apresentar. Ele apresenta a parte que ele diz ali, que nós lemos no versículo 3, né? E o mundo foi criado pela palavra de Deus,
que o visível não foi feito do que se vê. Sabe o que é isso? Chamar a existência. Não existia nada. E Deus falou assim: haja luminares, haja sol, haja luz, haja o firmamento. Ele começou a falar. A única coisa que Deus criou, que não foi através da sua fala, foi eu e você, um homem feito do pó. O restante, tudo. Você consegue criar um homem do pó da terra? Não. Porque até nisso há mistério de Deus. Mas você pode olhar para o banco e falar assim: eu vejo meu irmão aqui, eu vejo a minha irmã aqui. Do nada você projeta: eu vejo aquele emprego, eu vejo aquela porta se abrindo. Querido, nós vamos viver de fé. Querido, deixa eu explicar mais uma coisa para você. Para outros vai ser difícil daqui para frente. Pode até ser. Não estou profetizando nem declarando, porque é fato que já está sendo difícil. Pode até melhorar daqui a algum tempo. Mas se uma coisa, se um tempo é bom, é agora para o cristão. Porque o cristão sabe viver de fé. Então, quando muitos estão caindo, o cristão tem que subir. Não estou falando de vitórias financeiras, porém também. Não estou falando só de saúde, porém também. Não estou falando só de relacionamentos, porém também. Mas estou dizendo, ministrando pelo Espírito Santo da tua vida, você pode viver pela fé. Se outros têm dificuldade, nós cristãos não. Falando em dificuldade de viver sobre a fé, muitas vezes a nossa fé é até zombada por outros. Zombam da tua fé. Às vezes dentro de casa, às vezes vizinhos, às vezes na escola, no trabalho. Mas e aí? Qual o problema? Zombam do que não conhecem, zombam do que não vivem. E um dia podem viver e conhecer e parar de zombar. Não é verdade? O que já zombaram de você e mudaram de ideia? Porque você persistiu. Agora, zombam da fé? Sim, podem zombar da fé. Porque é algo, o mundo zomba da fé. Porque eles acham que é um desperdício. A fé é um desperdício. É uma loucura. Quem diz que não é? Só eles que não sabem. Só que para nós não é desperdício. É o firme fundamento. Amém. Amém. Está injetando fé aí? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui, Pai, eu preciso em nome do Senhor Jesus. Eu falei com vocês que ia comentar alguma coisa sobre. Vai começar aqui no capítulo 11, a partir do versículo 4. Pessoas: pastor, mas vai falar de Abel, você vai falar de Moisés, você vai falar de Abraão, você vai falar de Jacó, você vai falar de Israel. Eles são a sublimidade, os grandes, os patriarcas. Então eu vou te mostrar de uma maneira diferente. Eu não vou falar deles, eu vou falar das situações que eles viveram. Vamos focar nas situações. Vamos focar nas situações. Algumas situações semelhantes à minha e à tua. Logo de começo nós temos aí no versículo 4, fala da fé de Abel. Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Eu não vou falar de Abel, mas eu vou falar de uma situação: sacrifício, oferta. Nós vamos ver várias situações, e a primeira aqui é essa. Abel agradou a Deus com o sacrifício. Caim não agradou a Deus quando ele levou aquelas frutas para Deus. Caim ofertou de má vontade, porque para uma oferta ser real, ela tinha que ter derramamento de sangue. O que o pastor quer dizer com isso? O que tem a ver conosco na época de hoje? Tem a ver sobre você ofertar a Deus uma adoração real, autêntica, genuína. Pastor, isso eu já faço. Já faz? Porque tem gente que não faz. Tem gente que não faz. Para você é simples adorar a
uma maneira autêntica e genuína, como Caim, como Abel. Tem gente que oferta a Deus como Abel, de verdade, de coração. Mas tem gente que oferta a Deus como Caim, que matou o irmão, com inveja, com contendas, com má vontade. Então, veja como você tem fé, você oferta a Deus. Mas na frente nós lemos, sem poder, nos acelerando um pouco, no versículo 5 e 6, fala de uma fé de se aproximar de Deus. Ah, pastor, você tem essa fé de se aproximar de Deus. E existiram já situações na sua vida que você se deparou, que você precisava se aproximar mais de Deus. Não existiu? Não existiu? Então você vê que a fé, aqui nós começamos a ver que Noé, vamos ver aqui no versículo 5 e 6, Enoque, pela fé Enoque foi transladado, e mais na frente, no final do versículo 6, fala sobre nós nos aproximarmos de Deus, porque Ele é galardoador. Então Enoque, ele se aproximou tanto de Deus, que ele entrou numa intimidade com Deus muito maravilhosa, e ele foi transladado. Como nós, ô pastor, como nós seremos se o arrebatamento chegar? Porque nós temos uma intimidade com Deus e seremos transladados. O que isso quer dizer? Eu prometi para você que ia falar de situações, para você ver que esse capítulo 11, que coloca nomes de pessoas que viveram pela fé, não é muito diferente de nós. Situações de querer se aproximar de Deus. Aí nós podemos ver um pouco mais na frente, aí no versículo 7, fala de Noé, e diz assim, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que Noé fez? No versículo 7, Noé foi avisado das coisas que ainda não se viam. Noé foi avisado das coisas que ainda não se viam. O que é fé? É você ouvir de Deus. E teve vezes que Deus falou com você, e pode vir falar novamente, e te avisar de coisas que virão. Te prepara para isso, te prepara para aquilo. Situação é difícil, é diferente. Noé foi avisado de uma situação que viria. E você também. Entenda que Deus te avisa de uma situação que virá para livramento. Ouça quando Deus fala contigo, porque é para livramento. É diferente? E você vai ver que a fé é atual. Aí você vai ver no versículo 8, 8 e 9. No versículo 8 e 9 fala de Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Está falando de quê? Você já teve na sua vida situações de você ter que ir para um lugar desconhecido, de você ter que invadir uma nova terra, um novo povo, um novo emprego, um novo lugar? Noé, aqui a palavra de Deus diz, nós estamos no 7, né? Não, 8, né? No 8, Noé não, Abraão, ele teve que ir para uma terra desconhecida. Ele foi provado. Também fala de Abraão que foi provado. Você já foi provado algumas vezes? Já teve situações que talvez o teu filho chegou à beira da morte? E aí? A tua fé caiu? Talvez até aumentou. Já teve situações em que você viveu tremenda tristeza? Qual é a diferença? Abraão precisou tomar a postura de ir para um lugar novo. E é Deus às vezes o que diz para mim e para você: use a fé, vai. São várias situações. Não vamos ficar falando do homem ou da mulher de Deus que aqui está mencionado. Nós vamos observar as situações. Na próxima, por exemplo,
Tem uma parte no versículo 11, né? Que fala de Sara. No versículo 11, que fala de Sara. E diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conhecer um filho, mesmo fora da idade. O que é isso? Uma pessoa de 100 anos de idade, 90 anos de idade, conceber a dar à luz a um filho. O que é isso? Coisas impossíveis. Eu pergunto para você: já houve coisas impossíveis na sua vida e quando você viu o seu resultado apareceu? Aconteceu com Sara. Temos testemunhos de pessoas de coisas impossíveis, até dinheiro que aparece no banco. Não estou dizendo favos, o dinheiro da provisão. Até pessoas que batem na porta e trazem o alimento. Até por pessoas que te ligam e te convidam para algo. Até a resposta que você tanto desejava e acontece, e você fala: foi o quê? Um milagre? Deus é o Deus do impossível. Ah, mas foi com Sara. Não, é comigo, é com você. Deus quer dizer essa noite para nós, em cima dessas situações, que são as mesmas situações. São as mesmas situações. Mais à frente nós também podemos continuar. Mas no versículo 17, vamos pular um pouco aqui no versículo 17. Pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Nós continuamos lendo, você vai ver no versículo 19, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Pastor, o que é isso? Igreja, o que é isso? Tá bom, não vamos falar de Abraão oferecendo o seu filho, mas vamos falar sobre Deus transformar situações de um estado morto em vida, de uma depressão horrível, de um estado de pânico, de um desespero que não tem mais jeito, de algo que já está morto, transformar em vida, ressuscitar, ressurreição. Mais uma vez, sem querer ser repetitivo, para aumentar a minha e a tua fé, vamos falar de situações que acontecem conosco. A intenção desse capítulo majestoso não é engrandecer essas pessoas, mas é engrandecer o Deus que faz e realiza. Está dando para entender? Poderíamos ir mais. Poderíamos falar sobre fé em coisas incomuns. Entendeu? Só para nós concluir e fecharmos isso aqui. No versículo 30. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. É comum isso? É comum você ficar dando volta em volta de uma muralha, em volta de uma construção e ela desabar? É comum? Não. É impossível. Não é comum. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus das coisas incomuns. E isso que Deus quer ensinar a nós sobre fé. Os caminhos de Deus nem sempre parecem ser os mais lógicos. Escutou isso? Nem sempre parecem ser os mais lógicos. Talvez até na lógica humana nem era para você estar aqui. Se você for ver pela lógica humana de um parente, de um amigo, não era para você estar aqui. Então os caminhos de Deus nem sempre parecem ser o mais lógico para a compreensão humana. Eu gostaria, diante de concluir essa mensagem sobre esse capítulo 11, dizer, afirmar, movimente a sua fé. Eu já li esse capítulo, eu já tive vezes de ler esse capítulo, eu não sou nenhum desses, eu não sou um Abraão. E tem muitos casos aqui. E conclui dizendo, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Aí eu comecei a focar na situação. Eu comecei a olhar as situações que eles viveram, que não é diferente das nossas. E eu comecei a ver que Deus quer ser glorificado. Então, para Deus ser glorificado, a tua história tem que mudar. A bênção tem que vir. O resultado
aparecer e você dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Testemunhe, porque eles se tornaram testemunhos de Deus, ou testemunhas de Deus. Não é isso que diz? Então, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, não fique limitado por circunstâncias temporais. Não fique por situações momentâneas, temporais. Não fique limitados por ela. Você tem fé. Não se torne cego ao que Deus está fazendo ou vai fazer. Deus me tira a cegueira espiritual. Que Deus tire a tua cegueira espiritual e diga: vê, grandes coisas estou fazendo por você. Fé, fé. Aumenta no Senhor a fé. Seja a circunstância que for, é possível. Pedro andou sobre as águas. Ah, pastor, naquele momento que ele afundou. Eu também. Vai dizer que você também. E quando começou a afundar? Se você pôs o pé para andar sobre as águas, é porque você crê que Ele te chamou. Você é Salvador, Jesus Cristo. Não é isso? Que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas? Porque ele viu Jesus e Jesus te chamou? Se tu és o mestre, faça ali ter contigo. Bem, você já olhou para Jesus e falou: se tu és o mestre, me faça aí para ti. E foi Deus que olhou para você e falou: bem. E você começou a andar sobre várias circunstâncias. Lembra como você já foi iluminado? Chegou o momento, talvez começou a afundar. Mas o que Jesus fez? O levantou. O levantou, ele imagina que ele continua andando, nem que seja para voltar para o barquinho, ou que seja outro mais andando até o mar. A história não fala, até a areia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é o povo da fé. Que em nome do Senhor Jesus, a situação de segunda-feira, desse ano, desse mês, mudando ou não mudando, eu vou liberar palavras de fé. Porque uma hora, seja um dia, ou uma semana, ou 3 meses, hão de mudar. Hão de mudar. Porque Deus deseja que a tua fé aumente. Deus deseja que a tua fé aumente. As situações existem para você pôr em prática a tua fé. Vai e fala. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a tua vida neste domingo. Que você tenha uma semana rica, rica da presença de Deus. Que você fale mais. Que você ande mais 600 metros com essa fé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé, igreja.